Olá, família do Excel. Estou aqui para mais uma aula, a aula 38, para vocês fazerem o vosso segundo dashboard, se estiverem aqui a seguir a nossa série do curso gratuito de Excel, desde o zero até ao avançado, desde o aprendiz até ao Genius. E desta forma vocês vão conseguir aqui obter muito conhecimento. Mas não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o vosso canal e façam aqui a ativação do sininho para que vocês recebam em tempo real os novos vídeos e desta forma também podem ajudar aqui o canal. E já agora partilhem com os vossos conhecimentos nas redes sociais para que a nossa comunidade possa crescer. Também aqui na descrição tem o acesso ao nosso grupo Telegram gratuito em que vocês podem colocar dúvidas e qualquer um dos membros poderá responder para vos ajudar. Eu próprio tenho respondido muitas vezes, por isso adiram aqui à nossa comunidade porque vão ficar satisfeitos com os resultados. Por isso, vamos para o vídeo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresses. Eu estou aqui para ajudar. E vamos dar um início aqui ao segundo dashboard para dar continuidade aqui às nossas aulas online e ajudar os meus alunos que tiveram uma aula com este conteúdo, mas o tempo não foi muito e então vamos aqui fazer com calma para que possam ver as coisas calmamente e de forma assertiva. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um intervalo de dados, não é uma tabela, é um intervalo de dados e tem aqui alguns problemas. Por exemplo, aqui os dados que estão representados na coluna A, data de venda não é uma data, ou seja, é um número. Nós teremos que o converter em data. Aqui temos os valores, no entanto eu quero colocar isto em moeda e depois temos que transformar este intervalo de dados numa tabela. E a forma mais simples é utilizar um atalho, Alt-T, e automaticamente ele cria aqui uma tabela. Eu vou informar que a minha primeira linha tem cabeçalhos, ou seja, a minha tabela tem cabeçalhos, que é esta informação, por isso está aqui o visto, ok? A outra forma seria fazer através do inserir e depois a tabela iria mostrar a mesma informação. Neste momento eu tenho aqui uma informação que o fim da tabela é aqui nesta parte. Se vocês repararem, tem também aqui a estrutura da tabela e isto vai-me provar que é uma tabela. O que eu gosto de fazer é vir à estrutura da tabela e dar um nome à tabela para que eu possa facilmente identificá-la sem ter que me lembrar se é a tabela 1, 2, 3 ou 4. Então, isto tem a ver com vendas, eu vou chamar T-vendas. T-vendas. E Enter, e já está definido este nome. E o que é que se pretende, para além de fazer estas alterações, pretende-se fazer um dashboard que fica aqui parecido a esta imagem que nós temos aqui. Então, vamos lá selecionar isto e uma forma muito rápida de vocês transformarem um número numa data é fazer Ctrl+Shift 3 e o Ctrl+Shift 3 é um atalho para formatar os números numa data. Da mesma forma, aqui a coluna C eu quero em moeda, então Ctrl+Shift 4 e automaticamente formata em moeda. E desta forma conseguimos resolver aqui a pergunta 1, colocando um intervalo de dados em tabela, formatar os valores da coluna A e C, já está feito e agora nós vamos precisar de criar tabelas dinâmicas de forma a que possamos depois criar o nosso dashboard sem que andemos aqui a mexer na nossa tabela original. Então o que eu vou fazer é, vou copiar aqui esta imagem para as tabelas dinâmicas para me auxiliar para eu perceber o que é que realmente eu preciso. Depois vou aqui aos dados enunciados outra vez, com o cursor numa célula qualquer, desde que esteja dentro da tabela, eu vou inserir e tabela dinâmica, clico cá em cima, ele automaticamente mostra-me que a minha tabela chama-se T-vendas e eu quero criar alguma tabela dinâmica. Poderia ser uma nova folha, mas como eu já deixei aqui uma folha reservada para as tabelas dinâmicas e outra folha para o dashboard, vou dizer que eu quero a minha tabela dinâmica aqui na tabela dinâmica
na respectiva folha. Logo eu clico aqui uma folha existente, vou aqui à tabela e vou colocar aqui, por exemplo, na B5. Eu não gosto de colocar muito em cima porque por vezes precisamos de filtros e os filtros ficam sempre acima do início da tabela quando nós a definimos. E ok. E automaticamente já estamos prontos para criar a nossa tabela dinâmica. Já temos aqui a parte, a área da tabela dinâmica e aqui à direita nós temos os campos que fazem parte da nossa tabela para podermos aqui trabalhar. Este menu da tabela, dos campos da tabela dinâmica é amovível, eu consigo mover livremente se tiver a ocupar e desta forma, como eu estava ali na frente, eu estou a trazê-la para aqui para facilmente nós percebermos o que é que precisamos de fazer. Então, o que é que nós necessitamos? Ou seja, nós necessitamos de ter as regiões, centro, norte, sul, até podemos fazer por outra ordem, para ficar diferente, e temos aqui os gráficos do centro, norte, sul, ou seja, da região, tanto em valor como em porcentagem, mas também temos aqui os produtos, neste caso temos 3 produtos, produto A, B, C, e os valores e a porcentagem. Logo, o que eu preciso é, efetivamente, de criar 2 tabelas dinâmicas, uma para os produtos e outra para as regiões. Vamos começar pelas regiões. Então, o que é que eu quero? Vou trazer a região aqui para a zona da linha e os valores para a zona dos valores. E automaticamente nós temos aqui a nossa tabela dinâmica, logo mantendo todos os valores aqui colocados. Agora, para que eu diminua o meu trabalho, o que é que eu vou fazer? Em vez de fazer logo todas as tabelas dinâmicas necessárias, eu vou já criar aqui uma segmentação de dados para que tenha aqui a possibilidade de filtrar por região e por produto, sem ter necessidade de atribuir todas as tabelas dinâmicas aqui à associação da segmentação de dados. Então, vou já fazer. Para já vou formatar aqui estas células Ctrl+Shift+4 em moeda. Eu nem preciso ter aqui o total geral, posso fazer botão direito e remover o total geral, ele desaparece porque eu não preciso dele. E agora o que eu quero, com o meu cursor aqui dentro da tabela dinâmica, eu vou aqui analisar a tabela dinâmica e vou inserir segmentação de dados. E como eu vos disse, eu preciso de 2 tipos de segmentação de dados, região e produto. Então, produto e região e faço OK. Automaticamente tenho aqui a minha segmentação de dados e para verificar se efetivamente isto está a funcionar, se eu mexer aqui na região, vejam que ele está automaticamente a filtrar. Quando eu pretendo mais do que uma região, posso utilizar o control, é uma das formas, ou posso ativar aqui a seleção múltipla e desta forma funciona como interruptores. Ou seja, está ligado, eu clico, fica desligado, este está ligado, eu clico, fica desligado, quero ligar este clique. E é outra forma de trabalhar com a seleção múltipla. Quer que automaticamente mostre tudo, eu vou eliminar o filtro e automaticamente mostra tudo. Se eu agora pegar nesta tabela dinâmica e copiar, faço Ctrl+C, venho cá para baixo, vou deixar algumas linhas de intervalo. Atenção, não é recomendado que se coloque tabelas dinâmicas umas debaixo das outras, principalmente se a nossa base de dados, a nossa fonte de dados, tiver alterações em que possa aumentar aqui o número de linhas e se tocar na tabela dinâmica abaixo, automaticamente isto vai dar problemas porque existe uma transposição de valores e não mostra nada depois. Como eu sei que não vou ter mais regiões, posso colocar aqui Ctrl+V e tenho uma tabela dinâmica exatamente igual. Mas reparem, esta é sobre centro, norte, sul, porém eu não quero centro, norte, sul. Então vou tirar a região, cá para cima ou cá para fora, tanto faz, ele desaparece, agarro no produto e trago aqui para a linha. E reparem como foi fácil eu ter os meus dados de uma maneira simples, em que eu tenho neste momento toda a informação referente aos brinquedos A, B, C, todos acumulados de acordo com o centro, norte e sul. E agora reparem o seguinte, eu vou filtrar a informação e vou dizer se eu quero ver o norte. E reparem como tudo alterou. Ou seja, ao colocar o centro e o sul, o que é que eu tenho? Tenho o valor do centro e do sul. E ao mesmo tempo tenho a soma de todos os brinquedos A que existe no centro e no sul, aqui, a soma de todos os brinquedos, das vendas dos brinquedos B que está no centro e no sul, e o mesmo acontece para os brinquedos C. Desta forma eu consigo
saber qual foi a venda de cada produto naquelas regiões. Quando eu pretendo de uma só região, vou desativar aqui o Sul e fico com o Centro. E repara, eu tenho 2000. E se eu somar estes valores, 2000 significa que foram vendidos do brinquedo A 210, do brinquedo B 220 e do brinquedo C 1570. E a soma disto tudo, como vocês podem verificar aqui, dá 2000, dá aquele valor. Quando eu tenho mais do que uma região, por exemplo, agora só quero ver o Norte, eu tiro aqui o Centro e o Sul e automaticamente tenho só o Norte e tenho os valores do Norte. E a soma disto dá 1100 de certeza absoluta. Eu agora vou colocar no Sul, vou tirar o Norte e 1680 e temos aqui todos os valores de todos os produtos referentes somente àquela região. Quando eu junto todas, ou seja, ele faz um acumulado de todas as vendas, eu consigo ver esta informação. E mais, vamos imaginar que eu não quero ver nem o B, nem o B. Aqui não estava com seleção múltipla, não reparei. Então só quero o A. Então reparem, ele tem todas as regiões, neste caso Centro, Norte e Sul, e tem o valor do brinquedo A. Ou seja, estes valores do Centro, Norte e Sul é só referente ao brinquedo A. E aqui, se eu clicar no B, é só referente ao brinquedo B, e C é só referente ao brinquedo C. E desta forma ele tem uma facilidade imensa de analisar os dados sem estar a fazer filtros de uma forma, daquela forma que todos conhecem, que era aplicar na tabela filtros, depois colocar filtros, tira filtros, repõe filtros, uma grande confusão. Com a segmentação de dados, isso já não acontece e facilita imenso. Significa que eu já posso pegar nesta segmentação de dados, Ctrl X, e vou aqui para o meu dashboard e vou colar. Vou pegar também aqui nesta imagem, já não preciso mais dela, à partida está tudo o que eu tenho tudo o que preciso, vou cortar Ctrl X nesta imagem e vou aqui para o dashboard e faço Ctrl V porque eu quero reproduzir esta informação. E quem já me conhece sabem que eu não gosto nada de trabalhar com linhas de grelha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui ao ver e vou tirar as linhas de grelha. Primeiro passo está feito. Segundo passo, vou colocar aqui a região, vou encolher isto, vou colocar aqui o produto alinhado e posso já até mudar a cor aqui da segmentação de dados. Quando eu tenho a segmentação de dados selecionada, tenho aqui automaticamente um novo menu neste friso e que me permite ter aqui vários estilos. Eu posso personalizar os estilos, só que é um pouco demorado e uma vez que a cor que eu estou a utilizar está aqui, eu posso simplesmente clicar na cor ou nesta e fica logo, vou utilizar esta e este vou utilizar o mesmo também para ter a mesma cor. Em relação à cor de fundo, eu seleciono e vou aqui à cor de preenchimento e já tenho aqui a cor de fundo e a primeira parte está feita. O que é que eu pretendo agora? Pretendo colocar aqui caixas de texto para ter a informação como vocês estão a ver aqui. Para isso vou inserir e formas e clico aqui, pode ser numa caixa de texto ou neste caso eu prefiro uma forma primeiro e coloco aqui a forma. E vou aplicar aqui a cor, pode ser esta, que é a cor que eu utilizei. Depois eu vou colocar aqui umas caixas de texto com a informação qual é a região e qual é o valor daquela região, tendo em conta os filtros aqui colocados na segmentação de dados, que são filtros dinâmicos e isso ajuda bastante. Então vou inserir formas, caixa de texto, clique aqui numa área, escrevo, neste caso, centro. Vou colocar por ordem: norte, centro, sul, ou sul, centro, norte. Pode ser sul para já, sem problema nenhum. Não vai ficar exatamente igual. Se eu quisesse, era só mudar o nome, só para ficar agora diferente, também para vocês se aperceberem da situação que aqui está. Eu não quero fundo nesta caixa de texto, logo vou colocar sem preenchimento e também não quero os limites. Então o contorno também vou tirar. Vou aqui à formatação da forma e sem contorno e já o tirei. O tamanho de letra vou à base, carrego aqui no mais. Não quero esta cor, quero outra cor, simplesmente chego aqui e mudo a cor. E está feito, posso pôr mais pequeno, maior. Isto agora é à vontade de cada um.
Aproveito para vou alinhar à direita, porque me interessa que os valores estejam desta forma, daqui para a sua esquerda. E assim tenho sempre as unidades debaixo das unidades, as dezenas debaixo das dezenas, caso eu tivesse aqui uma fila de caixas de texto. Não é o caso, mas eu quero que os valores, já ao serem alterados, sejam modificados, mas que fique sempre alinhado da esquerda, da direita para a esquerda. Então, como é que eu vou colocar aqui os valores? Isto é o sul, significa que eu tenho que fazer o seguinte. Com a caixa selecionada, não é o cursor aqui a piscar, não funciona dessa forma. Com a caixa selecionada, eu venho aqui à barra de fórmulas e faço igual, e vou à tabela dinâmica e clico, é sul, e clico aqui no sul e vai-me aparecer lá o valor. Mas temos um problema. Qual é o problema? Se eu não tiver o sul selecionado, vejam o que é que acontece. Ele desaparece. Se tiver o norte, centro, sul, e apareceu tudo quando está tudo selecionado. Outra situação que pode acontecer é o seguinte: eu coloquei aqui a informação que ele vai buscar os dados à C8, e a C8 é esta aqui. Agora vamos imaginar que eu ordenava esta situação e colocava de Z para A. O sul agora está lá em cima. O centro tem 1570. Quando eu vou aqui ao meu dashboard, diz que o sul está 1570. E este valor não está correto. Porquê que não está correto? Porque eu tenho um valor 1570, mas já não corresponde ao sul, corresponde ao centro. Então nós temos que ser aqui mais inteligentes e vamos filtrar de uma forma diferente. Ou seja, esta informação pode alterar como quiser, nós vamos ter aqui uma alternativa, um mapa auxiliar que me vai buscar a informação que eu pretendo, independentemente da posição onde ela esteja. Como é que eu faço isso? Eu posso até copiar esta informação para aqui e colar aqui, e é o meu texto. E agora, quem tem versões antigas pode utilizar o PROC-V, quem tem versões 365 ou, 2020, ou Office 2021 pode utilizar o PROC-X. É como preferir. Eu vou explicar das duas maneiras para que vocês escolham a melhor forma que vocês acharem para o vosso caso. Então, eu vou fazer igual PROC-V e vou fazer o seguinte. Vou procurar o valor, neste caso o sul, ponto e vírgula. E onde é que ele vai procurar? Nesta matriz. E eu agora vou fazer F4, porque eu vou arrastar depois para as restantes regiões. Então eu quero que isto fique sempre automático. Logo aqui a minha matriz é fixa, porque no máximo tem estas três linhas com esta matriz que tem duas colunas, então fica bem assim. Ponto e vírgula. O número do índice que eu quero, o número do índice da coluna. Para quem não tem esta noção do índice, o índice funciona como nos livros. Os livros têm um índice no início ou no fim, em que nos indica a página onde aquela informação está. Aqui é parecido. Basicamente, eu tenho aqui a minha informação e a seguir eu quero o valor dessa informação. É como se fosse a página. Então temos aqui o índice 1, coluna 1, e o índice 2, coluna 2. E eu vou querer a minha coluna 2, porque é a informação que eu procuro. Ponto e vírgula já está feito, 2, ponto e vírgula, e agora este é opcional, eu quero que seja realmente o sul, e como eu quero que seja realmente o sul, eu vou dizer que quero o valor de correspondência exato, ou seja, dou aqui dois cliques no falso, ou simplesmente posso pôr manualmente falso ou zero, e fecho parênteses e dou enter, e está feito. Aqui vou logo colocar Ctrl Shift 4 para ele colocar em moeda. E dou dois cliques e automaticamente funciona. Agora vejam como isto funciona mesmo. Vamos imaginar que eu quero aqui, em vez do norte, quero centro. Vejam como já funcionou. E aqui eu quero norte. E já funcionou. E agora eu posso alterar da forma que eu quiser. Mas depois de definir como eu quero, neste caso tenho sul, centro, norte, eu agora já posso vir buscar a informação aqui, que nunca vai mudar, mesmo que aqui mude. Reparem, se eu mudar aqui e vou colocar de A para Z, a ordenação, ele trocou a ordem, mas aqui os valores não trocaram porque estão exatamente corretos, baseados na informação da região que ele procura. Aqui, sul está aqui, logo vai buscar esta informação. Centro está aqui, agora, se estivesse aqui, ele ia encontrar. E isto é a forma mais eficaz para que vocês não tenham problemas de mostrar valores incorretos. Então, aqui, isto é o sul, eu vou simplesmente apagar isto, faço igual,
venho à tabela dinâmica e o sul, o valor é este. E agora vou aumentar o tamanho, vou centrar e vou colocar da cor branca, até posso colocar negrito. Isto posso colocar assim, se o valor se tornar muito grande, vai mostrá-lo. E vou selecionar esta que já está, Shift, clico nesta e clico na caixa. E agora vou utilizar o Ctrl Shift e arrastar para o lado para ele manter a mesma altura. Ctrl Shift e arrasto para o lado e ele faz uma cópia. Reparem, mesmo que eu mexa o meu rato para cima e para baixo, ele não anda para cima e para baixo, simplesmente anda para o lado e eu assim tenho a garantia que estou alinhado pela parte de cima ou pela parte de baixo. Tanto faz. Aqui eu vou mudar isto para centro e vou também fazer o Ctrl Shift e puxar aqui para o lado. E aqui vou colocar norte. Agora, eu é ao centro, sei que se esta célula é o F6, a seguir é o F7. Ao fazer Enter agora, ele vai perder a formatação, não é problema nenhum, porque eu agora vou fazer este que será o F8, Enter, e agora este que tem a formatação correta, dou ali 2 cliques no pincel de formatação, e clico aqui e clico ali, e esta parte ficou completa com a informação como ela deve ficar. Se eu agora colocar aqui seleção múltipla, ele está a funcionar. Os valores, como vocês podem verificar aqui, Sul 1680 está certo, Centro 2000 está certo, Norte 1100 está certo. Quando eu começar aqui a trabalhar, temos aqui outra situação, e esta situação é o quê? Ou seja, Sul não existe, não está selecionado, logo ele está aqui a dar um erro. Como é que nós podemos ultrapassar isto? Então, se fosse com o PROC-X, resolvíamos logo de imediato. Como não estamos a utilizar o PROC-X, nós temos que colocar aqui uma função que consiga controlar os erros. E essa função chama-se se.erro. Igual se.erro, abre parênteses, e esta função tem 2 argumentos. Se.erro, o valor que aqui está, ou seja, o resultado desta função der erro, o que é que acontece? Faço ponto e vírgula e eu não quero que aconteça nada. Eu quero simplesmente que não mostre informação, porque quando há erro, significa que aquele filtro não foi colocado para mostrar aquela região. Então, para não mostrar nada, aspas, aspas, e fecho parênteses e dou Enter. E agora, ao arrastar, automaticamente aqueles que davam erro desaparecem. Vamos ver agora se ficou a funcionar bem. Norte, reparem, norte e estes dois não dão R. Sul, mostra sul e estes dois não dão R. Clico com o control para marcar o sul e o norte e o centro não dá R. Quero mostrar tudo, carrego o control outra vez ali, ele mostra tudo ou simplesmente carregava aqui para eliminar os filtros aplicados. Não se esqueçam, se eu tiver aqui este seleção ativa, seleção múltipla ativa, funciona como interruptor, ligar e desligar. É claro que pelo menos um tem que estar ativo, porque se eu clicar aqui para desligar o sul, automaticamente ele liga todos, porque nós não podemos ter nenhum em que todos os interruptores estejam desligados. Pelo menos um interruptor tem que estar ligado. Eu posso desligar este, mas se eu desligar agora este, automaticamente ele liga todos. Mas se eu ligar este e desligar este, não há problema. Isto quando temos esta opção da seleção múltipla ativa. Mais uma vez, se não tiver esta opção ativa, eu terei que utilizar o control ou arrastar para que ele marque alguns das regiões, neste caso são os filtros. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos de fazer aqui estes 4 gráficos para dar por encerrada aqui esta aula. Como é que nós fazemos? É muito simples. Se repararem, nós temos aqui, vamos copiar aqui o gráfico para nós podermos ver aqui qual é o gráfico que nós queremos daqui das regiões. Em vez de eu me basear neste, vou-me basear neste. Mais uma vez, isto torna-se bastante interativo. Ou, se eu quiser que só mostre automaticamente o filtro que tiver, imaginem que eu só tenho sul, só mostro o sul e os outros não ficam lá a zeros, eu aí vou utilizar esta opção e agora faço inserir e vou aqui ao gráfico de barras, escolho o primeiro, que é o que nós temos, e temos um gráfico dinâmico. Eu não quero estes botões, faço botão direito e faço aqui ocultar todos os botões e automaticamente já ocultou. Eu não quero aqui o título, elimino. Eu não quero aqui esta escala, elimino, clique e delete. Ou seja, se vocês repararem, e vou aqui afastar isto, se vocês repararem,
o gráfico que temos aqui, não temos as linhas de grelha também, vou clicar em Delete, e eu agora quero aquele estilo. E aquele estilo é nas versões mais recentes que tem esta possibilidade. Com o gráfico selecionado, temos aqui a estrutura, e na estrutura temos vários estilos. Eu vou abrir, e o estilo que eu estou a utilizar é este. Então, vou apagá-lo, aqui o eixo do Y, vou apagar as linhas de grelha, e vou apagar aqui a legenda, e eu agora quero os valores aqui em cima, tal como mostra aqui. Eu faço botão direito em cima de uma das colunas, e coloco aqui adicionar rótulo de dados. E o meu gráfico está feito. Ok? Vou copiar, ou vou cortar, Ctrl X, e vou trazê-lo para aqui. Ctrl C. Aqui, vou colocar mais pequeno. Agora vou-vos ensinar aqui um truque que facilita. Eu podia estar a fazer agora outro gráfico de tipo anel para mostrar em percentagem. Mas isso vai-me dar trabalho porque eu tenho que fazer outra vez, tenho que selecionar, tenho que escolher o tipo de gráfico. Simplesmente a informação é a mesma. Eu pego neste, vou duplicar, Ctrl D, estou a duplicar, tenho dois gráficos iguais e agora vou modificar este. E desta forma é quase direto, não tem qualquer dificuldade. Posso fazer botão direito e alterar o tipo de gráfico, ou posso vir aqui à estrutura e alterar o tipo de gráfico. Qualquer uma das formas funciona. E como eu quero o anel está aqui dentro do circular, e é a última opção, e faço OK. Só que o que nós temos aqui é a região e a percentagem. E nós aqui só temos os valores. Então o que é que nós temos que fazer? Então eu faço botão direito nos rótulos e faço formatar rótulos de dados. E reparem, o que é que eu tenho aqui? Tenho valor, eu quero percentagem. Percentagem já apareceu, eu já não quero valor, tiro o valor. Mas eu quero também aqui o nome da categoria, porque o nome da categoria é o nome da região. O gráfico não está igual, então vamos lá aqui aos esquemas que está aqui. Este nós queremos. Então clico aqui e já ficou feito. Reparem como foi fácil de fazer um gráfico sem ter que começar do zero. Simplesmente, como a informação era a mesma, aquela que eu teria que selecionar para fazer este gráfico, eu dupliquei a informação e ele ficou feito. Agora, preciso fazer o mesmo, mas para os brinquedos. Então, vou selecionar aqui a parte dos brinquedos. E já agora eu mostro-vos aqui. Se eu tiver só o centro, ele só mostra aqui o centro. Não fica aqui sul, centro, norte. Não, simplesmente mostra somente aquele que eu estou a ver para não confundir. Não havia problema, porque eu podia ter aqui sul, centro, norte e estes aqui pareciam como está agora, vazio, sem nada. Desta forma, se eu marcar aqui 2, eu vejo 2, de outra forma iria ver 3 em que um ficava vazio. E está tudo bem, isto vai depender de como é que realmente vocês querem visualizar essa informação. Então vou fazer aqui o mesmo. Clico aqui nesta minha tabela. Não se esqueçam que aqui nós devemos fazer o mesmo para não dar problemas. Eu vou copiar este daqui para aqui. E agora vou utilizar o PROC-X, como aqui, já agora vou deixar aqui a fórmula para vocês verem o que é que eu utilizei ali. Esta foi a fórmula que eu utilizei para poder obter estes valores. Agora aqui vou fazer com o PROC-X igual PROC-X. Qual é o valor a pesquisar? É o brinquedo A, ponto e vírgula. Onde é que vai ser pesquisado? Vai ser pesquisado nesta matriz, neste caso são matrizes individuais, ou seja, coluna a coluna. Faço F4 porque eu vou precisar de arrastar. Ponto e vírgula, agora está-me a dizer a matriz a devolver. A matriz a devolver é aqui o valor correspondente deste lado que eu também vou fixar para poder depois arrastar. Ponto e vírgula. Mas se não encontrar, o que é que acontece? Lembram-se, ali em cima eu tive que colocar o se.r. Aqui ele automaticamente já tem esta possibilidade da mensagem, eu não quero que mostre nada que fique vazio. Ponto e vírgula. E, neste caso, o que é que ele quer que eu mostre? Eu quero que mostre o valor exato. Então, cá está o tal zero, dou 2 cliques, ou escrevo 0 e vai funcionar. Não preciso de colocar mais parâmetros, ponto e vírgula. Neste caso, do primeiro para o último, do último para o primeiro. Se eu colocar um, que é do primeiro para o último, vai funcionar, do último para o primeiro vai funcionar. Porquê? Porque é o valor exato e só vai haver um brinquedo A, um brinquedo B, ou seja, não vão haver brinquedos repetidos ou produtos repetidos. Por isso, tanto faz colocar aqui um ou não colocar nada, fez parênteses e dou Enter. Mais uma vez, Ctrl Shift 4 e vou arrastar e a informação que eu vou precisar, não para este quadro, mas para o outro,
que iria mostrar quais são os valores de cada brinquedo, já fica salvaguardada. Se num filtro não tiver um determinado brinquedo, aqui vai mostrar vazio e já não tem problema nenhum. Então, seleciono aqui estes dados, inserir, e vou fazer o mesmo, só que agora é um gráfico de barras. Então, o gráfico de barras está aqui, botão direito, vou remover todos os botões, vou logo aplicar o estilo para não ter que refazer depois quando eliminar. O estilo é o mesmo. Não quero título, clique e delete. Não quero aqui a legenda, clique e delete. Não quero as linhas de grelha, clique e delete. Não quero aqui o eixo do Y, clique e delete. E agora quero aqui os valores à frente, botão direito, adicionar rótulo de dados, e nós temos aqui o nosso valor. Eu posso diminuir aqui esta parte para que não ficar superposto. Como é que eu faço? Se eu clicar aqui em cima, ele marca uma área do gráfico propriamente dita e não de toda a área preenchida. E agora eu vou diminuir aqui e desta forma já não fica aquela superposição de texto, nunca vai ficar o valor. Porquê? Porque o gráfico no máximo vai sempre chegar até aqui, logo o valor à frente fica daquela forma. Vou copiar ou cortar, tirar o gráfico daqui, vou para o dashboard, aqui vou colocar para me orientar. Reparem que isto ficou por baixo, eu posso fazer botão direito, trazer para o primeiro plano, para que isto fique aqui à frente, e vou colar aqui o gráfico que tinha cortado do outro lado, Ctrl Z porque eu mexi ali sem querer, quero aqui, e vou diminuir aqui o tamanho do gráfico, e vou largar para este lado, para que o nome do brinquedo fique inteiro aqui, e agora vou duplicá-lo, Ctrl D, e vou fazer o mesmo, pegando neste, vou aqui à estrutura, neste caso faço botão direito, e para ser diferente, alterar tipo de gráfico, e circular, anel, e ok. Nós aqui não queremos isto, queremos a percentagem, botão direito em cima aqui do rótulo de dados, formatar rótulo de dados, queremos a percentagem, não queremos o valor e queremos o nome da categoria. Mais uma vez, na estrutura, vou clicar aqui no estilo de gráfico e nós já temos aqui o gráfico pronto. Agora, como é que eu faço para que eu possa ver aqui o nome do produto completo e não tenha estes cortes? Tenho duas formas de o fazer. Ou vou diminuir o tamanho da letra, ou vou aumentar aqui o diâmetro. Então, se eu clicar aqui numa das fatias do diâmetro, tenho aqui esta possibilidade de diâmetro interno do anel, 50%. Quanto menor for a percentagem, mais largo, mais espesso fica o anel. Então, reparem, posso fazer desta forma, ou também poderia clicar aqui e aumentar a parte do gráfico propriamente dita. Até posso aumentar aqui. E agora posso diminuir aqui o tamanho da letra e depois ele vai criar uma proporção. Também, se acharem que se deva alterar aqui a ordem, eu posso vir também a uma das fatias e mudar aqui o ângulo. E reparem que eu posso girar para colocar naquela posição que eu acho que seja mais indicada. No entanto, é importante que vocês se lembrem que ao fazer filtros, isto vai modificar e não vai garantir que aquela informação possa vir ali a aparecer. Então, basicamente, está feito. Vou carregar aqui no delete para apagar a imagem e vamos agora brincar aqui para vocês verem que tudo mexe, tudo está automático, e esta é uma forma bastante eficaz de vocês poderem analisar os dados, independentemente do tamanho da fonte, tem os dados originais e conseguem ter aqui uma visão imediata do que está a passar e em que situações é que nós devemos tomar decisões, se devemos continuar com aquele produto ou se devemos simplesmente extingui-lo e substituir por outro, e esta é a forma bastante eficaz. Vou colocar aqui para mostrar a todos, vou eliminar o filtro aqui, vou eliminar aqui e a informação está completa. Espero que tenha-vos ajudado e que vocês consigam fazer. Se eu falei muito rápido, ponham a velocidade menor, tem 0.75, 0.5, mas o que eu vos peço só é que deixem o vosso like, subscrevam o canal caso não tenham subscrito e que partilhem este canal com outras pessoas para aumentar aqui a nossa comunidade, para que todos possamos aqui entreajudar uns aos outros com os conhecimentos.
Até uma próxima aula e obrigado.